Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Enterprise 2020-2025. Aqui quem está falando é o Carlyle do Vale e hoje eu estou aqui para dar os parabéns para você que está participando desse evento 100% gratuito e 100% online. Aproveite que a palestra não começou e compartilhe os nossos links nas suas redes sociais. Lembre-se, aquilo que é bom para você pode ser bom para o outro também. Este evento está sendo realizado pelos departamentos acadêmicos de Administração e Engenharia de Produção da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Cacoal, e recebe o apoio de grandes instituições, como o SEBRAE e o SENAC. A nossa grande patrocinadora é a Cicobi Credip, e este evento ele nasceu em apoio ao CERNIC. O CERNIC, que é o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal, que sofre por problemas financeiros desde o início da pandemia. Então, se você quiser e puder, faça uma doação em qualquer quantidade no link que está aparecendo no seu vídeo, ok? Antes de iniciar a palestra, é importante passar algumas informações. Logo abaixo você vai encontrar um botão Pergunte ao palestrante e equipe. Caso tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta ao palestrante, você já pode enviar a sua dúvida, sua pergunta ao palestrante ou à equipe. Depois da palestra, será aberta uma live onde você vai poder interagir com o palestrante, coisa muito rápida, de 15 a 20 minutos no máximo, ok? E logo na sequência você tem o terceiro botão, onde você vai poder colocar algumas informações para a emissão do seu certificado, ok? E o nosso palestrante agora é o Joedir Teixeira, que vai falar sobre os impactos da Covid-19 nos hábitos de consumo. Te aguardo na live. Até mais! Olá. Eu sou o professor Joedir Teixeira e estou falando aqui do Rio de Janeiro. E no fundo, vocês podem observar como a cidade do Rio de Janeiro é realmente maravilhosa. Por isso, o título de Cidade Maravilhosa justifica por essa paisagem aqui que eu estou passando para os senhores. Eu desejo a todos e a todas um excelente Enterprise, que esse primeiro congresso de empreendedorismo para o cenário 2020-2025 e que os conhecimentos adquiridos aqui neste evento possam fazer a diferença na vida de cada um dos participantes. Parabenizo também os organizadores deste evento pela excelente iniciativa de compartilhar, de dar oportunidade de compartilhar conhecimentos. Nós, professores, compartilhamos o bem mais importante da humanidade, que é o conhecimento. Então, conhecimento é uma coisa que só tem uma finalidade, é a gente transmitir conhecimento, compartilhar, e nós estamos aqui para compartilhar um pouco de conhecimento com os participantes. Agradeço também o convite para participar deste evento. Para mim é uma honra estar aqui participando deste evento e parabenizo mais uma vez aí os organizadores pela sua realização. Realmente, eu sinceramente não gostaria de estar aqui para falar do assunto que é o impacto da Covid-19 na sociedade e da economia, de um modo geral, no Brasil e no mundo. Por que eu não gostaria de falar? Porque o ideal é que este evento não tivesse acontecido. Isso é que seria o ideal. Se não tivesse, a gente certamente estaria aqui falando em outros assuntos. Mas nós vamos compartilhar aqui com vocês uma tela para que a gente possa... Então, só para me apresentando, você já deve ter recebido aí o meu mini currículo. O meu nome é Joedir Teixeira. Eu tenho uma longa experiência profissional, trabalhei em grandes empresas, fui executivo de grandes empresas e nos últimos anos eu atuo como professor e consultor. Eu tenho uma formação acadêmica, eu fiz administração de empresa, economia, ciências contábeis, fiz gestão estratégica de negócio, mestrado e doutorado em gestão.
Sou consultor nessa área de varejo, também sou escritor, tenho 3 livros que eu sou coautor, e um livro que eu sou autor sozinho, que é o Gestão Estratégica de Negócio, Métricas de Avaliação de Desempenho Organizacional, que serviu de base para minha tese de doutorado, onde eu construí um modelo de avaliação de desempenho organizacional, e agora estamos transformando num super app, num super app, que em poucos dias aí estará disponível no mercado, que é mais uma ferramenta estratégica de gestão de grande importância para a melhoria da gestão das empresas brasileiras. Falar em Covid-19, nós estamos falando aqui e sobre o impacto causado na sociedade, nós estamos falando de um cisne negro. Por que cisne negro? Cisne negro, segundo o Nassim Taleb, um filósofo, ele diz que é um evento de extrema raridade que provoca um impacto violento na sociedade e que é impossível de se prever. O 11 de setembro nos Estados Unidos é um tipo de cisne negro. E por que o termo cisne negro? É porque antes da descoberta da Austrália, só existia cisne branco. Então, se ouvia falar em cisne, logo a dedução é que o cisne viu um pássaro branco. Com a descoberta da existência do cisne negro, houve uma quebra de paradigma na ciência, porque então todas as verdades até então absolutas passaram a ser questionadas. Não existe hoje sistema de segurança perfeito e não existe também nenhum sistema que não esteja sujeito a um cisne negro, ou seja, um evento totalmente inesperado que causa grandes transformações ou grande transtorno para a sociedade. Então, dentro desse conceito, o Covid-19 é considerado um cisne negro. Por quê? Ninguém conseguiu prever a sua existência, né? E a sua existência causou um impacto violento em praticamente todos os países e em todas as sociedades do mundo. Obviamente que alguns países, pela sua estrutura, pela sua cultura, uma série de fatores, teve um impacto maior ou menor, mas todos os países foram impactados. Eu, no dia 23 de julho, eu fiz uma live com o professor João Afonso, que é do Instituto Piaget, e também é professor de uma universidade em Coimbra. Nós falamos sobre o impacto da Covid-19 no Brasil e em Portugal. E a gente vê que muda a intensidade do problema, mas os mesmos impactos causados no Brasil foram causados em Portugal. Então, o mundo todo, eu tenho acompanhado a evolução do que tem acontecido após Covid-19, principalmente no varejo americano, no varejo da Europa e até na China, e a gente vê que o impacto foi igual para todo mundo. O que diminuiu foi o nível de intensidade da forma de atingir cada uma das sociedades. A gente vive hoje um mundo de incerteza. A única certeza que existe é a incerteza, né? Então, não existe certeza mais nenhuma. A gente hoje vive num mundo que ele muda tão rápido que, quando aprende a resposta, já mudou a pergunta. Então, a gente está o tempo todo correndo para manter-se atualizado, mas as informações, as novas tecnologias, as novas mudanças são tão acentuadas que a gente tem uma dificuldade muito grande de nos manter atualizado com relação àquela nossa área de atuação. Isso exige um esforço muito grande na busca de novos conhecimentos para que a gente possa estar atualizado ou procurando estar atualizado com o que está acontecendo no mundo.
Para vocês terem uma ideia do impacto da Covid-19 no mundo e como esse mundo de hoje é um mundo incerto, eu, em janeiro, todos os anos, eu tenho feito isso nos últimos 15 anos, eu participo de um evento, é o maior evento de varejo do mundo, na cidade de Nova York. Esse ano foi minha 15ª participação consecutiva. Este é um evento que ocorre desde 1911, sempre no mês de janeiro e sempre na cidade de Nova York, e mesmo nos períodos de guerra, nunca deixou de ser realizado. E para vocês terem uma ideia do impacto da Covid-19, no ano de 2021 não será realizado em janeiro. Já comunicaram que será realizado no dia 6, 7 e 8 de junho, também na cidade de Nova York. Mas até isso mudou, ou seja, exato 110 edições realizadas no mês de janeiro, esse ano mudou em função da Covid. Para você ter uma ideia da dimensão desse evento, esse ano teve 40.588 participantes, 1.900 brasileiros, empresários e executivos de empresas varejistas brasileiras, 300 palestrantes, mais de 100 países, e a nossa delegação estava composta com pessoas, tinha mais de 100 pessoas, mas inscritas no evento tinha 48 empresários de diversas partes do Brasil. E, para vocês terem uma ideia, desses 300 palestrantes estavam os CEOs das maiores empresas varejistas do mundo, como Walmart, Best Buy, Nordestron, ou seja, as maiores empresas varejistas do mundo estavam presentes como palestrantes. Também estavam presentes os pesquisadores de diversas universidades americanas, profissionais das maiores empresas de consultoria do mundo, como Deloitte e tantas outras, né? As empresas, os executivos das empresas, maiores empresas de tecnologia do mundo. Enfim, toda uma inteligência, 300 palestrantes e mais 40 mil especialistas no segmento de varejo, e ninguém conseguiu identificar nenhum risco para a atividade varejista no ano de 2020. E o que aconteceu? 2 meses depois, eu voltei de Nova York no dia 20 e no dia 18 de março começa aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho uma foto da parte da nossa delegação e aqui estou eu, o Ulisses Reis, que é um professor que trabalha com a gente, que sempre me acompanha lá na da FGV, que sempre me acompanha em Nova York, nesse evento, e eu centro aqui o presidente da NRF, que é o Matheus Schaus. Esse é o presidente executivo da NRF, nós fizemos a foto de lembrança lá do evento. Para vocês terem uma ideia, né, do que aconteceu, é um local para 40 mil pessoas. Vocês vejam aqui que as salas estão lotadas. Aqui as pessoas conversando, sem máscara, sem nenhuma restrição. Muitos chineses. Isso foi no dia 12, 13 e 14 de janeiro. Lá na China já estava acontecendo a Covid-19, ainda não divulgado, mas já estava acontecendo, e a gente convivendo no meio desses chineses todos aqui, né? E o que a gente viu é o seguinte: ninguém previu nada, ou seja, estava tudo, era o varejo para o ano de 2020 estava, como se diz, um céu de brigadeiro, ou seja, cenário perfeito, e todo mundo voltou de Nova York com um sonho de grandes realizações no segmento de varejo, porque nada impedia, nenhuma informação contrária, nenhuma economia do mundo ia sofrer nenhum tipo de risco, né? Então, voltamos de lá cheio de sonhos. E aquele local, que era um local de realização de sonhos, né?
2 meses depois foi transformado num centro transformou-se num local onde as pessoas foram buscar sonhos, né? 2 meses depois, as pessoas estavam lá tentando salvar suas vidas, né? O centro de convenção foi transformado no hospital de campanha. Então, você vê, essa cena me chocou muito quando eu vi essa foto. Eu comparei as duas fotos e eu vi, esse mundo é realmente um mundo incerto. Ninguém sabe o que pode acontecer. Mesmo os maiores especialistas do mundo reunidos num único local para discutir tendências e ninguém conseguiu identificar o que iria acontecer. Então, isso prova o quanto esse mundo é incerto e o quanto é difícil se prever um cisne negro como a Covid-19. Então, eu fui convidado, quando fui convidado para este evento, eu resolvi, então, definirmos o assunto, para a gente falar um pouco quais foram os principais impactos causados pela Covid-19 na sociedade, de um modo geral, e no hábito de consumo. É o que nós vamos procurar fazer nesses próximos minutos, falar sobre o que a Covid-19, quais foram os impactos que ela causou na sociedade e quais as mudanças que estão sendo provocadas em função da Covid-19. Na sociedade, né, atingiu praticamente todos os países, né? Hoje, a última informação que eu tive já estava em 180 países, ou seja, praticamente todos os países, e também foi uma doença que atingiu todas as classes sociais, né? E pela primeira vez no mundo, um evento causa um impacto em todas as economias do mundo. Os outros eventos, que é a crise de 2008, por exemplo, nos Estados Unidos, ela causou um problema nos Estados Unidos, respingou um pouquinho para os outros países, mas foi uma crise restrita aos Estados Unidos. Essa não. A Covid-19, ela impactou todos os países e tudo ao mesmo tempo. Não tem uma economia que esteja evoluindo para salvar as outras, ou seja, está todo mundo no mesmo nível. Então, todos nós ficamos mais pobres, todas as economias sofreram. E quais foram os principais impactos, né? Primeiramente, na saúde. Na saúde é o que impactou mais, ou seja, que teve mais notícias sobre o impacto na saúde. Então, não vou nem falar sobre o impacto na saúde, que todos nós que estamos aqui neste evento, né, sabemos quais foram os impactos na saúde, e nós fomos obrigados a ficar em casa durante a quarentena, que não durou 40, né, 3, 4 meses em casa, não podendo visitar os nossos parentes, não podendo, os avós não podiam ver os filhos não poderia ver os avós, enfim, causou, o aspecto de saúde realmente causou um transtorno muito grande na sociedade. Em função da paralisação para cuidar da saúde, veio o impacto da economia. E esse impacto da economia, né, foi extremamente forte em todas as partes do mundo. E, por último, nós vamos falar também sobre o que mudou no comportamento das pessoas e, obviamente, no comportamento dos hábitos de consumo. Para a gente falar um pouco sobre isso, como é que vive a economia de um país, principalmente um país como o Brasil? Como é que funciona o varejo, né, que é o segmento de consumo? E sem consumo não há produção, não há transporte, ou seja, se você reduz o consumo, você reduz todas as atividades econômicas. Então, na economia, né, o impacto foi no emprego, porque muita gente, com a paralisação das empresas e a redução do consumo,
as empresas foram obrigadas a demitir, porque não tinha outro jeito, né? E um impacto muito grande na renda das pessoas, né? Um impacto no crédito e um impacto na confiança. Esses 4 pilares, né, é que sustenta a economia de um país, é que sustenta o varejo. Não existe evolução de consumo sem que as pessoas tenham emprego, sem que as pessoas tenham renda, sem que as pessoas tenham crédito e sem confiança. Hoje, como é que está o emprego? Aí você que está nos assistindo, né, certamente pode deduzir como é que está o emprego na sua região, né, ou na sua... Certamente você, se não for impactado diretamente, você tem um parente ou um amigo que foi impactado. Na renda, como é que foi? Está todo mundo, né, os brasileiros, e não só no Brasil, nós estamos falando do Brasil, mas no mundo todo, as pessoas estão mais pobres a partir do advento da Covid-19. Então, todos nós estamos mais pobres. Então, teve um impacto muito grande na renda das pessoas. Teve um impacto também muito grande no crédito, porque ontem eu estava, né, no evento que eu participei no dia 23, com o professor João Afonso, lá de Portugal. Ele me diz o seguinte, que o crédito lá em Portugal também está muito... Acabou o crédito. O cartão de crédito está suspendendo o cartão de crédito, o banco não quer emprestar, ou seja, sumiu o crédito do mercado. E com isso, a confiança das pessoas também, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, né? Nessa conversa com o professor João Afonso, ele mencionou um horizonte de 2 anos e meio a 3 anos para a gente retornar às atividades antes da crise. Talvez no Brasil a gente consiga retornar um pouco antes, porque a economia já está melhorando, eu já tenho esses dados, eu analiso semanalmente esses dados, tenho essas informações, então está começando a melhorar. Mas realmente vai ser muito difícil. Em alguns segmentos do mercado vai sofrer muito, como o setor de turismo, o setor de bares e restaurantes, vai ter uma dificuldade muito grande de enfrentar esta crise. Então, com esses pilares prejudicados, certamente a economia vai demorar um bom tempo para se recuperar e sem renda não há consumo, né? Sem renda, emprego, crédito, confiança, não há consumo. Não havendo consumo, não há produção. Não havendo produção, não há transporte, e aí o governo arrecada menos impostos e o ciclo vicioso, ou seja, a economia girando no sentido contrário, e isso vai demorar um bom tempo para a recuperação. No hábito de consumo da sociedade, na verdade, não houve uma mudança radical do hábito de consumo, ou seja, na verdade, o que houve foi uma antecipação de tendência. Ou seja, existia uma forte tendência em todos esses itens que eu vou apresentar para os senhores, mas é uma tendência de aplicação de médio e longo prazo. O que aconteceu com a crise? A crise antecipou essas tendências. Então, qual foi o maior impulsionador da tecnologia, né, nos últimos anos? Foi a Covid-19. Por que eu estou participando dessa transmissão online? Né? Antes a gente não fazia isso. Então, todos nós fomos obrigados a aprender novas tecnologias, né? E aplicar essas novas tecnologias no dia a dia. Então, eu mencionei aqui, relacionei algumas tendências para que vocês possam analisar e se concordar ou não comigo com relação a essas tendências que não são... Eu não tive a oportunidade de identificar essas tendências. Tá? Essas tendências já estão devidamente identificadas e ela não é moda. Moda é aquilo que vai e retorna e acaba. Tendência é aquilo que veio para ficar. Então, uma das tendências, por exemplo,
é o crescimento da compra online. Isso é uma tendência que está acontecendo em todo o mundo, né? O comércio virtual vem crescendo, o e-commerce vem crescendo. E o que aconteceu no Brasil, né? No Brasil não, aconteceu no mundo. E o Brasil, como não é diferente, acabou sendo impactado também. O que aconteceu aqui no Brasil é que quem usa na internet, nós temos dois tipos de público. Nós temos os nativos digitais, né? E temos os imigrantes digitais. Os nativos digitais são aquelas pessoas nascidas, são os milênios, né? Nascidos a partir de 1982. De 82 a 94 é a geração Y e a partir de 94 a geração Z. Essa geração é que é a geração da compra pela internet, ou seja, aquelas pessoas que já nasceram com o uso da tecnologia. Quem nasceu antes de 82, que é o meu caso, nós somos imigrantes digitais. Nós tivemos que nos adaptar às novas tecnologias. E o que aconteceu com a Covid-19? As pessoas ficaram em casa, né, isoladas em casa e não tinha outra oportunidade de compra a não ser pela internet. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a comprar, gostaram de fazer compra pela internet, viram que é mais fácil, que você não precisa tirar carro da garagem, não precisa sair de casa, não precisa enfrentar a fila de supermercado, e passaram a comprar pela internet. Quando passar a crise, o que vai acontecer? Vai ficar esse recall, ou seja, as pessoas vão continuar comprando pela internet. Não foi uma tendência que surgiu com o advento da Covid-19, mas, sem sombra de dúvida, foi acelerada com a Covid-19. Um outro aspecto é a integração entre loja física e loja virtual, o chamado omnichannel. Ou seja, não existe mais diferença entre loja física e loja virtual. As pessoas compram o produto de uma determinada marca, mas tanto faz ele comprar ele está comprando no celular, cai a ligação, ele vai para o computador, do computador ele vai para o tablet, daí ele passa na loja, ele compra pela loja virtual, retira na loja física, enfim, não existe mais essa diferença entre loja física e loja virtual. Hoje está tudo integrado nesse meio. Isso também é uma tendência que vinha de longo prazo. A valorização da experiência, né? O que é valorização da experiência? A gente vive num mundo onde a experiência é mais importante do que o produto que se compra. E o que é experiência? É aquilo que você tem além do produto. Então, se você ir numa loja, ser bem recepcionado, uma experiência até então praticada, as lojas construir um ambiente para você passar o maior tempo possível dentro da loja. Isso houve uma alteração agora com a Covid-19, que agora as lojas estão fazendo o contrário, fazendo tudo para que as pessoas passem o mínimo de tempo possível dentro das lojas. Então, isso foi uma mudança radical que esteve, mas continua valorizando a experiência de compra, a pessoa continua valorizando a qualidade do atendimento, a qualidade das pessoas, a qualidade do produto, como o produto chega em casa, ou seja, como é que ele foi atendido ao fazer o pedido, como é que ele foi atendido ao recebimento do produto. Então, tudo isso a gente chama de experiência de compra. E a experiência de compra é uma tendência que veio para ficar. E agora, com o crescimento da compra online, você que está nos assistindo e que é um empresário ou trabalha no varejo, no comércio, você vai ter que atender muito melhor para que o cliente não continue comprando pela loja online, pela loja virtual. Para ele ir à loja, a sua loja tem que merecer isso, ou seja, ele só vai à sua loja se a sua loja merecer a visita dele. Ele não vai mais para comprar. Para comprar, você não precisa sair de casa para comprar nada. Então, melhorar essa experiência de compra, principalmente com atendimento ao cliente, é fundamental. Um outro aspecto também é o aumento da conveniência, né? Todo mundo quer pagar menos e quer mais conveniência. E uma das conveniências era a entrega em casa, né? O famoso delivery.
E com a Covid-19, todas as empresas foram forçadas a passar a entregar em casa. Eu tenho um amigo que foi o Marcelo Maia, ele foi o secretário executivo do Ministério da Indústria e Comércio, e hoje ele é o gestor da Rede Dia de supermercado. É uma rede de supermercado da Espanha, que atua no Brasil com 900 lojas. Ele disse que teve que implantar delivery em 10 dias, porque são lojas de bairro e as pessoas queriam receber o produto em casa. Então, ele teve que mudar toda a sua forma. O e-commerce ele ia implantar, tinha uns 2 anos para implementação, teve que implementar imediatamente, e o delivery em 10 dias. Uma outra coisa também que aconteceu na sociedade é a solidariedade, né? Hoje, as empresas têm que ser solitárias. A empresa que vende somente um produto, ela está fadada ao insucesso. Ou seja, as empresas hoje, além de vender um produto, ela precisa ter um propósito do negócio. E as empresas no Brasil fizeram um trabalho fantástico, um trabalho solidário, no sentido de atender aquelas pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. Então, as empresas realmente, esse espírito de solidariedade se aflorou bastante, não só nas empresas, mas como também nas pessoas. Uma outra tendência que veio para ficar foi o home office, ou o trabalho em casa. E agora, já com outro nome, agora é o Anywhere Work. O que é isso? Trabalho em qualquer lugar. Ou seja, certamente, ontem eu tinha um escritório no centro da cidade do Rio de Janeiro, resolvi fechar esse escritório e fui na cidade. Eu moro na Barra da Tijuca, fica a 30 quilômetros do centro da cidade, e eu fui no centro da cidade, e o centro da cidade do Rio de Janeiro está deserto, ou seja, as pessoas estão todas trabalhando em casa. Então, isso vai provocar uma mudança radical, porque os grandes centros que vivem de restaurante, vivem de serviços, o café, o ambulante, o vendedor de rua que vende o seu chiclete, o seu Trident, e você saía para almoçar do escritório, almoçava, passava, tomava um café, fazia uma pequena compra de uma pequena loja do centro da cidade. Tudo isso vai se passar por um processo de transformação muito grande, que as pessoas já vão trabalhar em casa. Hoje está todo mundo trabalhando em casa, e inclusive a gente fazendo palestra de casa, né? O avanço das mídias sociais realmente teve um avanço enorme, já era uma tendência, mas todo mundo teve que recorrer ao Facebook, recorrer ao Instagram, recorrer ao WhatsApp para vender, para se relacionar com o seu cliente. E quem não o fez, né? Quem não usou as mídias sociais para manter uma comunicação com seus clientes durante a epidemia, certamente vão sofrer, porque se ele não lembrou do cliente nesse período, o cliente não vai lembrar dele depois que passar a crise. Então, é fundamental, né, o uso das mídias sociais, que teve uma evolução muito grande. Um outro aspecto também importante, né, que é uma tendência, é o uso das novas tecnologias, né? E quando a gente fala de novas tecnologias, nós estamos falando aqui, né, algumas delas, da inteligência artificial. Inteligência artificial tem um papel fundamental hoje em todos os segmentos da sociedade, né? No comércio, a inteligência artificial está sendo usada de uma forma muito avançada, né? Hoje você tem aí a Alexa, que é o robô da Amazon, que ele passa a ser um companheiro dentro de casa, ele passa a ser um amigo dentro de casa, enfim. Então, a inteligência artificial é uma das tecnologias que veio para ficar. A internet das coisas também, agora com a implantação que ia ser esse ano, passou para o ano que vem, da tecnologia 5G, vai ter um impacto muito grande na internet das coisas, e isso vai favorecer a vida. Hoje você usa diversos meios para você se comunicar, né? Você usa o telefone, daqui a pouco você pode usar a manga da camisa, usar o colarinho da coisa, usar a gola do paletó, usar o óculos, qualquer uma vai ser
um equipamento para você se comunicar. O blockchain, que é a mais nova das tecnologias, e ela vai causar um impacto. Esse ano, lá em Nova York, eu ouvi um palestrante mencionar que o blockchain vai causar um impacto tão grande na sociedade, assim como a internet causou. Então, preste atenção, procure saber o que é blockchain, né? O blockchain, hoje, por exemplo, para você comprar um pé de alface no Walmart, nos Estados Unidos, ele tem rastreado e registrado por blockchain todas as fases em que o alface foi plantado. Esse ano também foi apresentado um case de uma joalheria que ela tem 2 milhões de diamantes, todos eles mapeados por blockchain, onde ele sabe onde o diamante foi produzido, onde ele foi lapidado e na mão de quem ele está hoje. Então, hoje se consegue fazer o rastrear tudo através de blockchain. Isso vai ser uma mudança também radical na sociedade, né? E que, desse período, também avançou. A realidade virtual, uma coisa que já está fazendo quase parte da sociedade, né? A realidade aumentada, o uso de robôs tem crescido muito. Quem quiser ver o que o robô está fazendo, acesse o site jd.com, J de José ou de Juedi e D de dado.com. É uma rede de venda pela internet da China, e você vai ver o que é essa empresa. Ela entrega hoje 70 milhões de pacotes por dia. Todo pedido colocado até 11 horas de hoje, ela entrega até 11 horas de amanhã, e 80% entrega por drone, o drone levando um pedido de até 1 tonelada. Entra lá no site da jd.com que você vai ver o quanto a tecnologia está ajudando, né, ao desenvolvimento, principalmente na China. A China hoje já ultrapassou os Estados Unidos com relação à tecnologia, principalmente no varejo. Essa empresa tem 7.000 CDIs, 7.000 centros de distribuição na China, e a sua grande maioria operado por robôs pegando até 200 quilos para fazer carregamento dentro dos armazéns. O machine learning também, o aprendizado da máquina, é uma outra tecnologia que evoluiu muito, né? Que isso vai causar também uma evolução na sociedade. Então, essas novas tecnologias também acabaram, de uma forma ou de outra, sendo impulsionadas pela Covid-19, mas são tendências que vieram para ficar. Aí, eu já chegando aqui, preparando já o procedimento de pouso para o final do nosso papo, né? Como se preparar para o novo normal em um mundo em rápidas transformações? Esse é o grande desafio, né? Como é que você pode estar preparado para atuar nesse novo mundo, você que o próprio nome diz empreendedorismo, o nosso primeiro congresso de empreendedorismo. O que é ser empreendedor nesse mundo de hoje, né? Para vocês terem uma ideia, saiu na segunda quinzena de julho, saiu a relação das 50 empresas mais inovadoras do mundo, a Apple, como sempre, liderando lá o processo de empresa mais inovadora. Mas o que chama atenção nesse estudo é que no índice do S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos anos 60, a média de idade dessas empresas era de 60 anos. A média de idade das 500 empresas do índice SPM deste ano, de 2020, é de apenas 18 anos. Então, enquanto a média de idade da população aumentou nesse período, né, a média de vida útil das empresas reduziu 70%, caindo de 60 para
18 anos. E no Brasil, a média das empresas brasileiras hoje é de 8,7 anos, né? É o prazo médio da vida de uma empresa hoje no Brasil. E como é que você vai ser empreendedor nesse mercado em constante evolução? Você precisa de muito conhecimento, né? O conhecimento está descartável, você tem que aprender todo dia, porque você aprendeu ontem já não serve para amanhã. Você precisa procurar entender o que está acontecendo no mercado, né? E se você entendeu muito, foi porque você não prestou atenção. O Nizam Guadais está fazendo um curso em Harvard e ele diz que saiu de uma aula e falou exatamente isso. Quem disser que entendeu, saiu daqui dizendo que entendeu, foi porque não prestou atenção na aula. Então, você precisa estar procurando entender o mercado onde você pretende atuar e, principalmente, né, entender o comportamento do seu consumidor. Antes eu fazia um produto, ia no mercado buscar quem ia comprar o meu produto. Hoje a gente vive no mundo ao contrário. Eu tenho que ir ao mercado, né, saber entender o meu cliente para eu fazer um produto que seja adequado para ele. Essa é a mudança do foco do produto para o foco no cliente. E hoje as empresas, de um modo geral, têm 3 ativos fantásticos, né? Que são essenciais, que são as pessoas, os processos e a tecnologia. Mas aí eu pergunto a você, se você não tiver pessoas preparadas, você vai ter bons processos? Certamente não. Uma outra pergunta que eu te faço. Se você não tiver pessoas qualificadas, preparadas e motivadas, você vai poder escolher qual a melhor tecnologia para você usar no seu negócio? Certamente que não, né? Então, as pessoas sempre foram, né, são e serão cada vez mais importantes. Então, investir nas pessoas me leva a uma frase do John Fortner, que é o presidente mundial do Walmart, esse ano em Nova York. Eu guardei essa frase. Ele diz o seguinte: o melhor investimento que se pode fazer é nas pessoas que estão trabalhando, né? Que estão trabalhando e que estão trabalhando para atender os nossos clientes, né? Que é a razão da minha existência. Ou seja, o melhor investimento que se faz hoje é investir nas pessoas. As pessoas é que vão fazer a diferença no mercado, por isso eu parabenizo por quem está assistindo e buscando os novos conhecimentos, porque sem conhecimento não tem inovação, sem conhecimento a gente não vê as coisas de formas diferentes do que a gente via vendo antes. Com isso, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado deste evento, né? Para mim foi uma grande honra. Aqui estão os meus contatos, jtbconsultoria.com.br ou www.vulcanunivar-rj.com.br, que é o nosso braço de educação dentro da JTB Consultoria, a Universidade do Varejo, uma parceria aqui no Rio com a Universidade Cândido Mendes, e o meu contato é contato@jdbconsultoria.com.br, meu telefone, meu WhatsApp está aqui, eu fico à disposição de vocês, agradeço aí pela organização, ao Ademir, ao Carline, por essa oportunidade de participar, e sempre que tiver oportunidade, pode contar comigo, que eu estarei pronto para participar e tentar contribuir um pouco do nosso conhecimento com os participantes. Muito obrigado e fique aqui com a nossa cidade do Rio de Janeiro. Quando vier ao Rio de Janeiro, me procure, que será um prazer recebê-lo aqui no Rio de Janeiro. E me siga pelas redes sociais. Nas redes sociais nós estamos, toda terça-feira tem uma live que eu faço, é Papo de Gestão, né? Eu faço lá pela JTB Consultoria, pelo Facebook da JTB Consultoria. Então, um abraço a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.